Muito bem, você já está indo longe na genética. Vamos ter que fazer bastante exercício agora. Muitos exercícios, porque não tem jeito de aprender genética se não fizer exercícios, ok? Você tem aí listas que eu vou disponibilizar para você, já está junto aí com os arquivos. Você tem que baixar essas listas e fazendo, todas elas estarão corrigidas para você resolver. E a minha dica fundamental para você é o seguinte, presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Em questões de genética, você tem que montar o exercício. Alguns enunciados de questões de genética, eles são complexos demais. Você começa a ler, aí você vai lendo, quando você está lá embaixo, você já não entendeu mais nada do que está falando lá em cima, já esqueceu tudo. Então não tem como, se você não montar o exercício, estruturar todas as informações que são perguntadas, que são ditas no enunciado, para poder responder, é muito provável que você erre a questão. Então eu estou te dizendo, faça como eu estou dizendo para você fazer. Monte o exercício. Coloque quem que é dominante, qual que é recessivo, qual é a característica em questão, coloca o genezinho lá, chama um de dominante, chama o outro de recessivo, faz tudo bonitinho. E uma das ferramentas muito usada para você conseguir montar exercício, é fundamental para você acertar a questão, é você construir o heredograma. Você tem que montar o heredograma da questão. Alguns são mais simples, outros são mais complexos. Então eu vou te mostrar agora o significado, a simbologia desses heredogramas, ok? Eu vou escrever no quadro aqui agora, e para você anotar aí você, quando eu tiver tudo escrito, você aperta um pause e anota tudo no seu caderno, e aí à medida que eu for explicando e falando, você vai fazendo as anotações do lado aí, as observações, ok? Alguns símbolos você já conhece, provavelmente, outros vão ser novidades para você, mas anote todos, não deixe de anotar, ok? Anote todos. Então, vamos para o quadro. Então vamos lá, olha só. Na construção de um heredograma, o que significa o quadrado? O quadrado representa o indivíduo macho. É o macho. E o círculo, o indivíduo fêmea. Ok? Essa é a base, é o básico. E esse losango aqui é o sexo indeterminado. Ah, porque ele não sabe o que ele é ainda, ele é um trans e tal, não tem nada a ver com isso. É porque a questão não informa. Por que isso é importante você colocar? Porque quando você está fazendo um exercício de genética, cuidado, muitos alunos esbarram nisso aí e acabam errando. O cara sabe genética, conhece, sabe fazer o exercício, mas por causa de bobagem ele erra. Então, quando você tem na questão falando que qual a probabilidade de nascer uma menina com tal problema, você tem que calcular a probabilidade do problema e a probabilidade de ser menina também. Então, na hora que você estiver montando a sua questão, é muito importante se na pergunta que eles estão fazendo, se você tem que colocar círculo, quadrado ou losango. Se for losango, é porque o sexo não importa. Falou assim, uma criança. Essa criança é o quê? É macho ou fêmea? Não falou. Não está determinado o sexo. Então, é losango. Você não tem que multiplicar o resultado por meio, que é a possibilidade de ser menino ou menina. É indeterminado, ok? Bom, isso aqui representa o quê? Casamento. Então é muito comum essa forma aqui, ó. Você tem aqui o casamento e aqui embaixo são colocados os filhos desse casamento. Por exemplo, esse casal teve um menino e teve uma menina. A construção do heredograma começa a partir daqui. Agora alguns pontos, alguns detalhes que não são muito usuais, não são muito comuns, mas a gente tem que destacar aqui também. Essa situação aqui, o que é isso? É um casamento homossexual aqui, entre dois homens? Não, não tem nada a ver. Essa simbologia aqui representa que esses indivíduos são gêmeos e eles são gêmeos homozigóticos. São aqueles gêmeos idênticos, ok? São os univitelinos, beleza? E o de baixo aqui representa gêmeos bivitelinos, dizigóticos. São gêmeos diferentes. Nasceram juntos, mas um é de um espermatozoide, o outro é de outro espermatozoide, ok? Então, aqui, ó, gêmeos monozigóticos, univitelinos, gêmeos dizigóticos, bivitelinos, ok? Esse casamento aqui, ó, o que representa isso aqui? Isso é um casamento consanguíneo. Por exemplo, primo casado com prima.
Isso é muito importante. Por quê? Porque tem alguns problemas de saúde, alguns problemas de doença genética, que são causados por genes extremamente raros e são recessivos. Então o que acontece? Eu tenho uma família que carrega esse gene, só que o gene é recessivo. Não tem ninguém doente na família, porque os indivíduos são heterozigotos, é azão-azinho. Ele tem um azinho que causa o problema, mas a doença ela só vai se manifestar se for em homozigose, ou seja, o indivíduo for azinho-azinho. Mas como esse gene é muito raro, ele só existe dentro daquela família. Uma mulher dessa família, que é azão-azinho, ela vai encontrar um homem que é de outra família, de outra geração, de outra descendência, ele vai ser azão-azão. Ele não vai carregar aquele gene, porque aquele gene é raro. Então é muito difícil essa doença se manifestar em alguém. Aí o que acontece? Um primo que tem um gene azinho, que é raro, mas ele é da família, e uma com a prima, que também tem um gene azinho, que é muito raro, mas é da família. O que pode acontecer? Esse casamento pode surgir um indivíduo azinho e ter o problema. Então a doença pode se manifestar em casamentos consanguíneos. Então é muito importante você, dentro de um heredograma, você demonstrar que aquele casamento é entre indivíduos da mesma família. O indivíduo, casamentos entre indivíduos da mesma família, consanguíneos, ok? 2 tracinhos aqui. O que representa o quadrado ou a bolinha, ou seja, o macho ou a fêmea pintado? Tá? Usa-se a expressão rachurado, tá rachurado, tá pintado. Normalmente é o indivíduo afetado. Agora, cuidado com o que eu falei. Normalmente é o indivíduo afetado. Em mais de 90% das questões, 95%, 98% das questões, o indivíduo afetado vai ser o quê? O rachurado, o pintado. Mas, examinador, o cara que faz prova, ele é um filho de uma mãe. E às vezes ele quer sacanear. O que ele pode fazer? Ele pode simplesmente considerar o indivíduo pintado normal e o indivíduo não pintado, não rachurado como afetado. Isso acontece às vezes, sabe em quê? Com relação ao albinismo. Porque o albinismo é um problema por falta de pigmentação. O indivíduo albino tem pigmentação. Então, para tentar ilustrar que ele não tem pigmentação, deixa os pintados como sendo normal e o branquinho como sendo afetado. Então, cuidado. Isso não é regra, não. Mas na grande maioria das vezes, o indivíduo rachurado, o indivíduo pintado é o indivíduo afetado. E esse de baixo aqui, ó, é que o indivíduo ele é heterozigoto para a manifestação de um problema autossômico. O que é o autossômico? É o cromossomo que não é o sexual. Não é o alossômico, que é no caso nosso X e o Y. Todos os outros são considerados autossômicos. Eu tenho aqui um gene que causa um problema e esse gene está em cromossomo autossômico e esse indivíduo apresenta sim heterozigose. Ou seja, ele é portador do gene para o problema, mas não tem o problema. Ele pode ser representado dessa forma. O que representa o quadrado ou o círculo riscado assim? Que o indivíduo está morto. Então eu desenho, no caso de genes letais, nós vamos falar sobre isso aí, na construção do heredograma, você pode representar um indivíduo, se for um gene letal dominante, o indivíduo ele é homozigoto dominante, ele não nasce, ele está morto, é um natimorto. Ele pode ser pintado, riscado assim. Agora, o indivíduo que é riscado, mas é pintado, aí é exatamente o natimorto. Ele está morto, mas ele já nasceu morto. Aqui não, o indivíduo morreu. Ok? É a representação de alguém que já morreu, ou natimorto, ou indivíduo que alcançou a vida adulta, ou alguma coisa do tipo assim. Isso aqui são símbolos do heredograma que a gente pode representar da seguinte situação. Pensa comigo a seguinte questão. Ó, um homem albino, albinismo é determinado por gene recessivo. Um homem albino casa-se com uma mulher de pigmentação normal, filha de pai albino. Qual a probabilidade desse casal vir a ter uma filha albina? Ouve o que eu acabei de falar, anota tudo aí e veja como que você pode fazer isso no quadro. Deixa eu apagar um pedaço aqui, ó. Você já anotou tudo? Então deixa eu apagar aqui. Como que você monta a questão? Então o que você tem? Homem albino, você vai lendo o enunciado da questão e já vai montando. Ó. O homem albino, o que eu já vou fazer? Já vou pintar. Casa-se com uma mulher de pigmentação normal. O homem albino, eu já sei que o albinismo é azinho. A pigmentação normal é azão alguma coisa. Ela é filha, olha aqui, ó, filha de pai albino.
O pai é albino, o pai então é azinho. O pai só tem gene azinho para fornecer para ela. Então ela necessariamente tem que ser o quê? Azão, azinho. Aí a pergunta, qual a probabilidade desse casal vir a ter uma filha albina? Ou seja, ela vai ter que ser o quê? Azinho, azinho. Beleza, eu construí o exercício. Eu montei o problema. É isso que você deve fazer, é assim que você deve usar o uretrograma. Qual que é a resposta disso aqui? A probabilidade dela ser albina é meia, vezes a probabilidade dela ser menina é meia. Então a probabilidade desse casal vir a ter uma menina albina é 1/4, ou seja, 25% de probabilidade, ok? Sobre probabilidade, nós vamos ver isso aí nas próximas aulas. Continue acompanhando, anota tudo aí e qualquer coisa, mande pra gente um e-mail, ok? Abraço, até mais!